começava por cumprimentar os representantes da CIBS, do UNIC e Mastercard e agradecer-lhes a disponibilidade para estarem aqui e partilharem connosco as vossas reflexões sobre esta matéria. Estamos aqui para discutir um projeto de lei de iniciativa do Partido Socialista, mas não é uma iniciativa inovadora, no sentido em que se limita a antecipar aquilo que está neste momento em discussão na União Europeia exatamente sobre esta matéria. É uma iniciativa legislativa, já o dissemos na discussão na Generalidade em Plenário, que nós acompanhamos, mas está intimamente ligada também àquilo que se está a passar neste momento na União Europeia. Sabemos que a proposta de regulamento já foi votada na Comissão, será, creio, votada em plenário em abril, se não falha a memória, e, portanto, será uma questão de tempo até que esta questão seja regulada, seja por via de uma iniciativa legislativa nacional, seja por via de uma proposta de um regulamento europeu. A senhora deputada Elsa Cordeiro acabou de dar aqui um elemento novo, trazer um elemento novo à esta audição, a dizer que era necessário aguardar pelo decorrer do processo em Bruxelas, e penso que se pode tirar uma ilação clara de que o PSD estará a aguardar para que esta legislação entre em vigor por essa legislação europeia e não por via deste projeto de lei do Partido Socialista, mas foi uma interpretação minha, depois a senhora deputada, a seu tempo, poderá confirmar se assim ou não. De qualquer maneira, esta discussão, mesmo que este projeto de lei depois não se traduza numa lei, esta discussão é sempre importante, porque temos também discussão, como disse, na União Europeia, estas questões relacionadas exatamente com esta matéria. A primeira questão que gostava de levantar aqui é a questão do valor destas comissões interbancárias multilaterais, que parecem ser, tudo indica, são demasiado altas. Por um lado, porque aplicadas nas transações nacionais têm valores muito superiores àquelas aplicadas nas correspondentes transações transnacionais, isso não se entende. Portanto, se para umas pode aplicar uma percentagem, porque é que para outras não? Portanto, parece haver aqui, claramente, mas desmentirão ou não isso, uma inflação destes valores praticados nas transações nacionais, mas também pela comparação com outros países em que estas comissões interbancárias multilaterais são muito mais baixas do que são em Portugal, sem que os sistemas nesses países deixem de funcionar ou tenham entrado em colapso. Portanto, é uma questão que, penso que qualquer pessoa que nos esteja a ouvir, e está-se gravado, poderão depois ouvir esta audição, se pergunta porque é que em Portugal se praticam estes valores das comissões interbancárias multilaterais tão elevadas nas transações nacionais, comparativamente às transnacionais e relativamente a outros países, e é uma explicação que eu penso que, pelo menos para mim, pode ter sido feito nas 3 intervenções iniciais, ainda não compreendi porque é que tem que ser aqueles valores, porque é que não podem estar em valores mais baixos, nomeadamente ao nível daqueles valores que estão em discussão no Parlamento Europeu, nomeadamente 0,2% para os cartões de débito e 0,3% para os cartões de crédito. Portanto, isto era um pedido que lhes fazia, que se pudessem explicar porque é que têm que ter estes valores e não podem ter outros valores, e se tivessem outros valores inferiores, isso teria, digamos, resultados desastrosos ou negativos para o sistema e para todos os intervenientes do sistema. Outra questão que gostaria de colocar, esta é mais dirigida à UNIC, eu vou utilizar aqui um desenho que pedi emprestado aí, uma apresentação de um deputado do Parlamento Europeu nesta casa sobre esta matéria, e temos aqui o sistema que também mostrou aí, mas está mais pequenino, portanto utilizo este. Obviamente que há aqui um pagamento por parte dos comerciantes, para a UNIC, e depois a UNIC faz um pagamento aos bancos. Já foi aqui referido pelo seu deputado do PS uns valores, mas eu gostaria que confirmassem estes valores. Qual é a percentagem do montante cobrado aqui aos comerciantes que passa diretamente para as entidades bancárias e aquela percentagem que fica aqui. Pode ser por percentagem, pode ser valores, os milhões de euros que são cobrados aqui e estão transferidos. Porque a percepção que se tem, e é uma percepção que resulta também de outras audições que foram realizadas no âmbito desta matéria, nomeadamente no âmbito do Parlamento Europeu e por deputados do Parlamento Europeu nesta Casa, é que há uma percentagem muito elevada daquilo que é cobrado aos comerciantes é transferido para os bancos. E, portanto, os principais beneficiários destas taxas, destas comissões interbancárias multilaterais seriam os próprios bancos. E importa a este propósito lembrar, e assumindo que isto é verdade, já foram aqui dados os números, depois pedia ao seu representante da UNIC se podia confirmar ou infirmar estes valores, e se não forem estes, quais são, concretamente, relativamente, por exemplo, ao ano passado, 2013, ou um conjunto de anos.
Mas dizia que a este propósito, assumindo que a banca é um dos principais beneficiários destas elevadas CIMs, importa lembrar que a generalização do uso dos cartões, quer de débito, quer de crédito, se traduziu para a banca em reduções de custo muito elevadas, através da redução do número de balcões e do número de trabalhadores. Há inclusivamente estimativas publicadas pelo Banco de Portugal relativamente àquilo que seria a redução dos custos dos bancos portugueses, devido à generalização e ao uso cada vez mais generalizado por parte quer dos comerciantes, quer dos consumidores, quer da população em geral, dos cartões, não só para fazer pagamentos, mas também para levantamentos. Ora, a banca saiu beneficiada e parece que quer continuar a ser beneficiada, mas duplamente, ou seja, reduz custos com a redução de balcões e trabalhadores devido à difusão dos cartões, mas quer continuar a receber os proveitos desta nova atividade ou desta nova via de pagamento que são os cartões. E isto também é uma questão que gostava de colocar e a todos os intervenientes, como é que vem esta questão. Também não compreendemos, e em algumas intervenções em algumas partes das intervenções, essa questão foi referida, que isso poderia traduzir de alguma forma a redução das comissões interbancárias multilaterais, se poderia traduzir de alguma forma num prejuízo, quer para os utilizadores de cartão, para os consumidores, quer para os comerciantes. O raciocínio que se poderia fazer aqui é que se há uma redução das comissões cobradas aos comerciantes, visto que a intenção desta legislação, como foi já dito aqui, mas também da europeia, é, mexendo nas CIMs, levar a uma redução da taxa de serviço a comerciantes. Portanto, reduzindo essas comissões, a taxa de serviços comerciantes reduz também, há uma maior aceitação por pagamentos de cartões, isto aumenta o volume de transações por via, digamos, digital, circunstância, obviamente, que os bancos também beneficiarão. E, portanto, também não se compreende porque é que as afirmações de que isto poderia lesar os bancos, poderia lesar o sistema e, em última análise, como foi dito aqui, de forma até insistente, mostrado que lesaria os pequenos comerciantes e os consumidores seriam penalizados. E eu, portanto, fez a afirmação, mas terá sido defeito meu, não percebi a fundamentação, porque me parece que seria exatamente o contrário, que estes pequenos comerciantes que têm custos agora acrescidos, com a redução destes custos por via da redução das CIMs, teriam essa redução de custos e isso provavelmente teria efeitos benéficos na sua atividade, no seu negócio e, portanto, pedia, neste caso, aos seus representantes da Mastercard, se podiam explicitar aquela afirmação que ali fizeram. Relativamente à questão das três pernas, e é uma questão daquele gráfico que o Dr. Vítor Bento mostrou ali, uma das pernas não existe, mas não existe, não porque os bancos não tenham decidido aplicá-la, mas por via legislativa. Porque a legislação, que não tem sequer muitos anos, proíbe que sejam cobradas aos utilizadores do cartão multibanco pela utilização desse cartão nos levantamentos, por exemplo, nas caixas ATM. Portanto, por via legislativa, limitou-se essa perna. Então, senão é inexistente. Diz, então, na sua intervenção, que tirando esta perna, são sobrecarregadas as outras duas, se cortarem uma das outras, o peso todo passa para a terceira, e se cortarem as três pernas, isto vai ser recuperado através do crédito, foi exatamente o que disse. E esta é a percepção que também muitos portugueses têm quando ouvem falar disto, que a banca fica sempre a ganhar. Se perderam uma perna naquele diagrama, se cortarem a segunda perna, ou reduzirem, neste caso, através dos CIMs, ou a mesma a terceira, a banca arranja sempre forma, torna o crédito mais caro e vai sempre manter os seus lucros. E esta perspectiva é uma perspectiva que, obviamente, nós não podemos concordar. Tem que haver uma intervenção do legislador, e já existe no caso de uma daquelas pernas que referiu, mas tem que haver uma intervenção do legislador no sentido de limitar abusos, ou aquilo que, pelo menos do ponto de vista de muita gente, é percepcionado como um abuso. E, portanto, estas iniciativas aqui, como esta que estamos hoje em discussão, e muitas outras sobre matérias conexas, são necessárias exatamente para limitar aquilo que são os abusos. Bem, também não queria exceder os 10 minutos e, portanto, ficava por aqui. Coloquei um conjunto de questões. Gostava de ter a vossa opinião no sentido de aprofundarmos esta nossa reflexão. Muito obrigado.